Vamos dar início, então, à nossa abertura da segunda Conferência Digital da Academia Boost, com o tema Liderar com Visão, Gerir com Coragem. Muito obrigada a todos que nos acompanham, quer aqui no webinar, quer em direto no nosso Facebook. É um dia muito especial, vamos ter também bastante intensidade com as sessões que vamos trazer para todos, mas é preciso também dar um bocadinho de contexto e explicar porque é que nós estamos aqui. Vou deixar esta parte da introdução da Academia Boost mais diretamente para a Tatiana, mas quero agradecer também à União Europeia que está aqui conosco, já vai deixar umas palavras também. Mas porquê liderar com visão e gerir com coragem? Em 2025, face ao que tivemos como também contexto no ano passado, as MPMEs em Moçambique e nos países dos PALOP, sem dúvida, enfrentam cada vez mais um ambiente desafiador, desde a instabilidade económica interna, as dificuldades de acesso a financiamento que se mantêm, a flutuação cambial, as mudanças nas dinâmicas globais de comércio e todo este processo também de inovação tecnológica acelerada se vive. Mas, contudo, também há oportunidades. Liderar, então, exige não apenas saber qual é a direção certa, mas também conseguir ver além da crise e começarmos a preparar as nossas organizações justamente para estes novos cenários. Gerir, por sua vez, também exige coragem para nós nos adaptarmos, tomarmos decisões difíceis às vezes e continuar a inovar, mesmo em contextos adversos. Esta nossa conferência vai trazer justamente um espaço de reflexão, de capacitação, com todo o conhecimento que os nossos experts e painelistas vão aqui passar, para os líderes e gestores poderem justamente com visão e coragem impulsionar o futuro das empresas, dos ecossistemas e de Moçambique. Vamos ter duas sessões temáticas, uma com o tema Liderar com Visão e outra com Gerir com Coragem, e vamos ter duas masterclasses aqui com o João Matos da EY, de Gerir em Contextos de Certeza, e também a Mónica Macamo, que é uma líder da parte do RH, que nos vai trazer outra sobre Gerir com Coragem em tempos difíceis. Este era o contexto que eu vos queria dar aqui de abertura e quero dar a palavra agora ao Jesus Lavinha, que é o chefe de infraestrutura, investimento e setor privado da União Europeia, que é o nosso principal parceiro aqui também e que nos apoia a trazer a Academia Boost a todos vocês. Jesus. Bom dia a todos. Obrigado, Sofia, pela introdução e pela invitação a participar hoje neste evento. É com grande prazer que estou aqui para, mesmo se é uma forma virtual, mas para o que os dou as boas-vindas para esta conferência digital. É um espaço, como a Sofia disse, um espaço de reflexão, de capacitação, que visa fortalecer a liderança e a visão estratégica dos gestores e dos empreendedores e empreendedoras. Hoje temos uma oportunidade de explorar como, com coragem e com uma visão clara, podemos não apenas impulsionar o futuro das nossas empresas, mas também promover uma transformação dos nossos ecossistemas em ambientes mais inovadores, mais sustentáveis, mais inclusivos. Tudo isto um mundo complexo, difícil, também com muitos, como a Sofia disse, com muitos riscos, mas ao mesmo tempo com muitas oportunidades. A União Europeia acredita que o empreendedorismo e a inovação são motores de crescimento, motores de desenvolvimento, e acredita firmemente que a digitalização é a chave para abrir as novas oportunidades no cenário global, mas também no cenário moçambicano. Os líderes de hoje, equipados com ferramentas digitais e com uma mentalidade empreendedora, têm o poder de construir soluções mais eficazes para, como decimos, para os desafios actuais, mas também para os desafios da manhã. Além disso, a União Europeia, com os nossos Estados-membros, no marco da nossa estratégia global, chamamos Global Gateway Strategy, uma estratégia de parceria, uma estratégia de conectividade global entre
a União Europeia com os países parceiros, neste caso com Moçambique. A União Europeia está profundamente comprometida com o empoderamento da juventude. Achamos que os jovens são os inovadores e líderes da manhã e que é fundamental criar as condições para que possam exercer todo o seu potencial. A União Europeia está dedicada a apoiar a próxima geração de empreendedores, proporcionando-lhes os recursos, as competências digitais e também as redes necessárias para criar negócios mais dinâmicos e mais resilientes. O futuro é digital, é evidente, e é essencial também que os jovens estejam na vanguarda dessa transformação. Esta conferência hoje é uma excelente oportunidade para compartilhar ideias, aprender com diferentes experiências e, sobretudo, reforçar o compromisso de todos nós em promover uma economia mais digitalizada, inclusiva e orientada para o futuro. Desejo-vos uma boa jornada enriquecedora e transformadora, que este encontro seja não apenas um momento de reflexão, mas também de ação para construirmos juntos um futuro mais próspero e inovador. Uma vez mais, muito obrigado pela invitação e pela vossa atenção. Muito obrigada, Jesus, por estas palavras. Vou passar então agora para a Tatiana Pereira, CEO da Ideia Lab, que também esteve aqui na implementação e de nós trazermos a Academia Boost para Moçambique. Tati. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, Jesus. Muito obrigada pelas palavras e é sempre bom ouvir parceiros que estão alinhados com a nossa visão e com o que nós pensamos e perceber que o caminho que estamos a trilhar é um caminho que é o caminho do futuro. Eu sou CEO da Ideia Lab, sou cofundadora da Ideia Lab. A Ideia Lab é uma organização de apoio ao empreendedorismo moçambicana com 15 anos de vida e acreditamos mesmo que todos podem empreender e que o empreendedorismo tem o poder de transformar uma sociedade. Quanto mais trabalhamos, mais percebemos que na nossa sociedade ou na nossa economia este trabalho é mais pertinente. E com a instabilidade que vivemos no último ano e com todos os desafios que estamos a viver em termos económicos hoje em dia, sentimos que trazer este tema foi super pertinente. Foi super pertinente até porque eu, como CEO, em novembro vivi desafios muito grandes de gerir uma equipa num período de instabilidade, de projetos que foram alterados, da necessidade de pensar como é que vamos inovar a Ideia Lab e como é que nós vamos continuar a ser pertinentes e vamos responder aos desafios do mercado. E sabemos que, ao lidar com todas as PMEs com qual trabalhamos, os desafios estavam lá. Então, estou muito feliz de trazermos esta conferência, de trazermos este tema e, mais ainda, de trazer em formato digital. Ainda ontem estava num evento com jovens, e estavam neste evento jovens de todas as províncias deste país, e poder transmitir que a Boost existe e que a Boost existe em formato digital e, portanto, pode chegar a todo lado, foi recebido com um agrado tão grande. Perceber que ainda existe o brilho nos olhos destes jovens, de perceberem que poderiam ter uma oportunidade com uma Boost, que não precisavam de se deslocar a Maputo, foi uma validação ainda maior do trabalho que nós estamos a fazer. Como é que surge a Boost? A Boost surge exatamente de perceber que no nosso mercado existe a grande parte da sociedade são jovens e que existe uma necessidade constante de nós estarmos a aprender. Na Ideia Lab, o que nos guia é pessoas, aprendizagem e impacto. E esta aprendizagem vem de diferentes formatos, vem em diferentes fases e temos necessidades diferentes. E sentimos que quando assumimos determinadas competências de gestão e de liderança, existe uma escassez de oportunidades de capacitação no nosso mercado.
ou temos que sair para fora para formações muito mais complexas, como o mestrado, que nem sempre as pessoas têm acesso, ou estamos limitados a pouca oferta. O que é que quisemos fazer com a Boost foi trazer uma academia de competências de gestão e de liderança com o conteúdo reconhecido mundialmente. E por isso trouxemos a nova Business School, que está entre as top 20 Business School do mundo, que é trazer para Moçambique a oportunidade de qualquer moçambicano ter acesso à melhor educação que existe no mundo, na sua casa, podendo pagar localmente, em português e ainda ter acesso a uma certificação internacional. E tem sido um enorme sucesso ver a adesão que existe, o interesse que existe neste tipo de competências e pensar que estamos num país, como a Sofia disse, onde as oportunidades são imensas. Mas nós só vamos conseguir realmente fazer face a essas oportunidades se soubermos gerir, se soubermos liderar. E isso só acontece se apostarmos constantemente na nossa formação e no nosso crescimento pessoal. Então, convido-vos a visitar a Boost, as oportunidades que existem na Boost, mas convido-vos, mais que tudo, no dia de hoje, a mergulharem e a aproveitarem ao máximo desta conferência para ouvirem das pessoas que estão com imensa experiência, que têm trajetos super interessantes, ao que eu já agradeço a participação e terem aceito o desafio de fazer esta conferência connosco. E agradeço também aos parceiros, o BCI, que nos dá o espaço, e, sem dúvida, a União Europeia, por acreditar nos jovens, por acreditar no empreendedorismo e por acreditar na digitalização, que é mesmo a forma de acelerarmos o futuro do nosso país. Tenham um dia incrível de aprendizagem, de capacitação, mas, como disse o Jesus, de muita ação, porque está na hora de agirmos. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, Tati, obrigada, Jesus. Esta foi então a nossa abertura. Queria só garantir aqui com os colegas, Cléria, vamos dar a palavra a mais alguém? Do VCI já está alguém? Tinha visto a Thelma aqui? Ela ainda não está disponível por enquanto. Ainda não Ok. temos. Não faz mal, também vamos estar juntos logo no final do dia. E acho que já são 9h21, a nossa sessão começa às 9h30, liderar com visão, e temos o Rui Mesquita e o Henrique Betancourt que vão estar connosco. E acho que isso é o que é o interessante. Vou deixar realmente o convite, como a Tati fechou, e fechou muito bem, que é um dia intenso. São 4 sessões com muito conteúdo, com muita informação, mas também com muita troca. E estamos aqui em formato webinar justamente por isso, e estamos em direto no Facebook também. Mesmo que não consigam interagir diretamente conosco, porque estamos no meio digital, vocês têm aqui o bloco de perguntas e respostas, que vai estar aberto em todas as sessões, e nós vamos estar a acompanhar também as perguntas que vão aparecer no Facebook, e vamos passar justamente para aqueles que vão estar connosco aqui no ecrã. Então, qualquer questão que vocês queiram colocar, qualquer contribuição, nestas 4 sessões são super bem-vindas, e aproveitem muito. Eu estou muito entusiasmada para ver o que é que vai acontecer. Acho que também vou aprender bastante. Um voto de um dia muito bom para todos e até logo quando fizermos o encerramento na última sessão. Passo para ti, Clária. E acho que Tá, podem até se manter logo. aqui. Nós vamos nos retirar, mas a sessão já está aberta. Obrigada, Jesus. Obrigado. Tchau. Obrigada a todos aqui por estas Até palavras, já. por darem, e por darem início àquela que é a nossa sessão. Já temos conosco os nossos convidados, então vamos passar já para esta parte, esta segunda parte da sessão temática. E a nossa sessão temática tem como tema liderar com visão. E o contexto foi dado e muito bem. Nós estamos num contexto em que temos muita incerteza, estamos dentro do mercado que ele é volátil, e de quando em vez vão acontecendo coisas e é importante nós, enquanto líderes, termos então esta capacidade de gerir as nossas equipas e de levá-las tendo em conta uma visão que é clara para todas essas pessoas que fazem parte das nossas organizações. E para falar sobre este tema, nós trouxemos 2 líderes que vão partilhar conosco as suas experiências, vão partilhar conosco desafios e como é que superaram, e vão trazer para nós também algumas reflexões que nós consideramos que serão relevantes
para pessoas que estejam interessadas e que querem liderar as suas equipas com visão. Então, hoje trago comigo o Henrique Bittencourt e o Rui Mesquita, e eu vou dar aqui um tempinho para os dois se apresentarem, dizerem um bocadinho quem são, para que a nossa audiência passe a conhecê-los um bocadinho. Vou começar aqui com o Henrique. Henrique, bem-vindo. Bom dia, Cléria, bom dia a todos. Bom, apresento-me, o meu nome é Henrique Tencourt. Faço a minha carreira toda em Moçambique há já 18 anos. Já passei por inúmeras áreas de negócio, mas o meu negócio sempre foi na área, no ramo automóvel. Portanto, comecei a minha carreira na Toyota, e fui evoluindo. Já trabalhei em dois grupos automóveis e agora sou o diretor-geral do Grupo Cefal em Moçambique. Portanto, o Grupo Cefal é um grupo francês, que está presente em 37 países africanos. É um grupo que só trabalha em África, e na realidade o Grupo Cefal é mais conhecido em Moçambique por ser o distribuidor oficial da marca Toyota, apesar de nós termos outras áreas de negócio e distribuímos mais marcas do que a Toyota, mas pelo peso da marca Toyota e pela sua fama, portanto, é o que também dá alguma relevância maior ao grupo. Mas na realidade o grupo Cefal pertence à Toyota. Portanto, a Toyota comprou o grupo Cefal, é um grupo com 170 anos de história e foi comprado pela Toyota, e portanto nós representamos a Toyota, entre outras marcas e áreas de negócios, mas também pertencemos à Toyota. Portanto, eu sou o diretor-geral do grupo aqui em Moçambique. E pronto, de forma muito sucinta, é esta a minha apresentação, quem eu sou. Boa. Obrigada, Henrique. Bem-vindo à nossa sessão. Obrigado. Rui, vamos para si. Bom dia a todos. A minha carreira acaba por ser um bocadinho repartida entre Portugal e Moçambique. Venho do ramo das telecomunicações inicialmente, logo após a faculdade. Chego a Moçambique com 26 anos, portanto a maioria das coisas que aprendi já deste lado. Já tenho uma costela, uma costela moçambicana bem acentuada. Depois a parte da entrada no empreendedorismo social foi algo que nasceu com muita naturalidade. Foi algo que nasceu enquanto a palavra empreendedorismo ou empreendedorismo social ainda nem sequer existia nos dicionários, os dicionários desta área, da área social, do desenvolvimento social. Portanto, com a Mozambique tem-nos permitido a todos ajudar milhares de pessoas por todo o país, mas acima de tudo tem-nos permitido a nós próprios, dentro da Mozambique e a mim em particular, crescer imenso como indivíduo, como profissional. Muitos desafios, provavelmente vamos abordar alguns deles durante a nossa intervenção, mas muitos desafios a todos os níveis, mas torna ainda mais especial o sucesso do projeto, o sucesso de cada etapa e de cada vida que nós, de certa forma, impactamos, seja de uma forma direta, indireta, seja de uma forma maior ou, de certa forma, de um micro-impacto, mas torna, obviamente, todos estes desafios e todas essas etapas muito, muito especiais e muito enriquecedoras para nós, porque, como eu disse, enriquece-nos como indivíduos, mas acima de tudo como profissionais, e prepara-nos um pouco para tudo. Portanto, o meu percurso profissional acaba neste momento de estar a 100% ligado ao desenvolvimento social, muito nas comunidades rurais por todo o país, nas 11 províncias e em centenas de distritos de norte a sul do país. Boa. Obrigada, Rui, e bem-vindo também. Para a nossa audiência, nós vamos ter aqui uma conversa, e se vocês tiverem perguntas, dúvidas, tanto para o Henrique quanto para o Rui, ou dúvidas, perguntas sobre o tema, temos aqui uma secção de perguntas e respostas, e vocês podem ir colocando as perguntas ao longo da sessão, e nós vamos dedicar também aqui um tempo para ler as vossas questões e para respondê-las, ok? Então, sintam-se à vontade para fazerem estas questões. Então, vamos começar aqui com a nossa conversa. E a minha primeira pergunta vai ser aqui para o Henrique. E Henrique, como é que se constrói uma visão de longo prazo para uma empresa que opera num ambiente de elevada volatilidade como o moçambicano? Bom, eu acho que, acima de tudo, uma visão constrói-se com ambição,
muita ambição, portanto, tem que haver muita ambição por trás de uma visão. Qualquer visão tem que ser uma visão com ambição, tem que haver muita resiliência. Falou da volatilidade de Moçambique e, de facto, Moçambique é altamente volátil. Nós somos capazes, Moçambique dá-nos tudo do melhor e também dá-nos tudo do menos bom, e infelizmente estas coisas conseguem acontecer de forma muito rápida, e às vezes até sem grande aviso e preparação. Portanto, nós temos de ser muito resilientes na visão que temos. E para finalizar, o outro item, eu acho que nós temos que, qualquer visão tem que ser ambiciosa, mas ter muito os pés bem assentes na terra. Portanto, nós temos que ser realistas e perceber o que é que pode ou não pode ser feito a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Eu diria que isto é fundamental. Do ponto de vista da Cefal, eu dou-vos, a nossa visão, por exemplo, é muito clara. Clara, rápida, e simples, mas extremamente ambiciosa e complexa. A nossa visão é ser o grupo de mobilidade líder em Moçambique. É simples, ou aparenta ser simples. O que é ser líder para nós? Que também é importante. Não é a parte da liderança, as pessoas podem olhar para a liderança de mobilidade e podem estar a ser o grupo líder do mercado automóvel. Isso, como é óbvio, se me perguntar a mim como gestor, quer ser líder do mercado automóvel? Óbvio que quero, representamos uma marca como a Toyota, portanto isso é, é uma ambição, mas não é a ambição da liderança. O que nós queremos ser, efetivamente, que depois também vai ter reflexos na liderança do mercado automóvel, é sermos, em primeiro lugar, líder da qualidade interna, portanto, de ter o staff, os colaboradores são vitais. Em Moçambique, então, tornam-se mais vitais ainda do que o habitual. Nós temos que ter os colaboradores líderes neste aspecto, portanto, ter a qualidade técnica é essencial, e ter a qualidade humana, portanto, darmos as melhores condições possíveis. Isto é um dos fatores de liderança. O segundo fator de liderança, aí sim já é de facto mais relacionado com o cliente, é ser líder ao nível de qualidade de serviço, qualidade do produto que damos aos nossos clientes. Portanto, isto são os fatores de liderança que nós temos a atingir. Como é que nós chegamos aqui? Bem, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante haver aqui tem que haver nos projetos um conhecimento profundo da nossa realidade. É importantíssimo conhecer o país onde estamos inseridos, é importantíssimo perceber a cultura, a história, temos que perceber o passado, temos que perceber as condições económicas do que é que vai ser o futuro. Portanto, qualquer visão tem que ter muito bem estes items bem alinhados, porque se não os conhecermos, mais uma vez, estamos aqui a fazer um plano em cima pode nos correr mal. Portanto, isto é muito importante para nós como grupo, ter conhecimento profundo da realidade onde nós estamos. Um segundo item muito importante na nossa visão é que ela tem que ser realista. Nós temos que ter uma dose forte de realismo, seja realismo. Eu vejo muitas vezes as pessoas querem ser os melhores do mundo, mas nem sequer são os melhores do bairro. Portanto, é importantíssimo haver uma dose forte de realismo, e nós tivemos-la, de perceber, ok, nós queremos ser líderes de mobilidade e queremos de facto ter uma fasquia muito elevada do que é que estamos a fazer em Moçambique. Já o somos? Não somos. Como é que vamos conseguir ser? E aqui é preciso, e isto às vezes não pode ser um exercício esquizofrénico. Nós temos que ser realistas. Para eu dar o melhor serviço ao nível do que se faz lá fora, tenho que ter uma equipa devidamente treinada. Tenho, não tenho, então temos que treinar. Isto é claramente um dos pilares bases da nossa estratégia. Treinar a equipa é fundamental, é onde nós mais investimos, e aqui eu posso dizer que é a parte que é mais resistente a volatilidades. Portanto, ao contrário do investimento físico, né, em instalações, que também o temos na nossa estratégia, o investimento no staff é um investimento que é à prova de bala. Portanto, não interessa o que é que o país está a fazer neste momento, eu estou a investir na minha equipa e estou-me a preparar para o que vem aí no futuro, e isto é muito importante. Portanto, este investimento é fundamental para nós e está a ser feito. Eu depois acho que também tem que haver aqui muita flexibilidade. Flexibilidade e inflexibilidade. Nós temos de ser flexíveis para aquilo que não corre como nós achávamos que ia correr. E isto acontece muito, vimos isto tudo a acontecer recentemente. Portanto, nós temos de ter a flexibilidade de ter uma missão detalhada, mas se as coisas não estiverem a correr, temos que perceber para que lado é que podemos adaptar e evoluir para outros lados. Nem sempre o plano que nós detalhamos foi o ideal. Temos de ter esta flexibilidade, mas temos de ter aqui uma inflexibilidade de coisas que não podem mudar, e isto não pode mudar.
Normalmente aqui já são os valores éticos do grupo, é o nível de exigência mínimo de profissionalismo que aqui isto, e nestes items tem que haver inflexibilidade na visão para esta não pode mudar. Portanto, e isto aqui somos fortes nesse tema. E no final tem que haver um otimismo muito grande, especialmente da parte da liderança, tem que haver um otimismo, uma crença muito grande. Não há nenhuma visão que seja a curto prazo, portanto, não interessa o que é que o país neste momento está a fazer, nós temos que perceber, ok, mas os maus nem tudo vai ser para sempre, portanto, onde é que nós vamos estar em 4 ou 5 anos e o caminho tem que ser este. E isto eu acho que é muito importante. Se eu tivesse que ir buscar um detalhe de liderança ou de estratégia de liderança, o otimismo e a crença no país e nas equipas tem que estar lá. Do nosso lado está. Portanto, nós temos esta crença e este otimismo que as coisas vão, o caminho que estamos a trilhar é o certo e mantemos por aqui. Portanto, de forma sucinta, é um bocado isto, a forma como nós nos estamos a preparar e nos defendemos um bocado da volatilidade do mercado. Portanto, a nossa visão a longo prazo é ser líder, é estar a nível nacional perto dos moçambicanos, com o melhor serviço possível, com o melhor produto possível. Isto faz de forma, como eu disse, orgânica, com os pés bem assentes na terra, e temos que ter esta flexibilidade, como eu disse, de manter este rumo e avançar. Boa, Eric. Achei super interessante esta questão da flexibilidade versus inflexibilidade, porque efetivamente mostra-nos como é importante termos uma visão clara para conseguirmos perceber quando é que podemos ser flexíveis e quando é que não devemos ser flexíveis. E mencionou muito esta questão da visão, de visão realista, né? E de estamos sempre com os pés assentes no chão. Isto leva-me à minha segunda pergunta para o Rui, que é como é que se equilibra, então, porque a Mozambique tem aqui um cariz muito social, né? Como é que se equilibra, então, a construção de uma visão de negócio com o impacto social e a necessidade de gerar a sustentabilidade financeira no negócio? Rui. É interessante e agradeço também o espaço. Nós temos uma conversa muito informal, quase entre amigos, porque é a melhor forma de nós mostrarmos um bocadinho as dores do crescimento. Quando o Henrique diz uma visão realista, isso não quer dizer que tenhamos que baixar os nossos estándares de qualidade, pelo contrário, é só termos uma noção real dos obstáculos que Moçambique nos apresenta. Não estamos aqui a comparar Moçambique com ninguém, estamos a comparar Moçambique com ele próprio, e Moçambique apresenta-nos uma série de dificuldades, e são nessas dificuldades, ou nessa dificuldade, que o conceito da Mozambique nasceu. Nós percebemos que nas comunidades rurais, e gostava imenso que as pessoas de Maputo tivessem maior facilidade de viajar pelo país. Eu sei que é difícil devido à nossa realidade, vamos usar a palavra realidade novamente, porque em termos de infraestruturas é difícil as pessoas viajarem pelo país e conhecerem esta realidade que eu vou descrever. As comunidades rurais são comunidades que têm uma dificuldade muito grande, onde as pessoas caminham entre 10, 20 quilómetros para chegar à escola, às clínicas, à machamba, etc. E então foi um pouco essa realidade que eu em 2007, 2008, 2009, eu e a Lauren e o resto da equipa da Mozambique identificámos como a realidade destas comunidades remotas por todo o país. Não tendo por trás de nós uma estrutura ou uma organização não governamental com financiamento assegurado, foi aí que nasceu a nossa ideia de sermos ligeiramente diferentes, ou ambicionarmos sermos diferentes. Claro que ser diferente nem sempre é fácil, muitas das vezes ser diferente é ser teimoso, é acreditar em nós próprios. Também usando um pouco as palavras do Henrique, tem que haver um positivismo das pessoas que estão à frente dos projetos. Tem que haver um positivismo, tem que haver uma capacidade, uma flexibilidade grande, como ele disse também, na nossa adaptação. Nós próprios crescemos como pessoas e como profissionais à frente deste tipo de projetos. Há 15 anos atrás provavelmente tudo era um problema, depois começas a priorizar os problemas e começas também a dar menos valor a coisas que tu não consegues controlar. Mas acima de tudo o que nós criámos foi um modelo híbrido.
Criámos uma missão, criámos uma visão, também, como já foi falado. Não nos desviámos em 15 anos dessa missão. A missão continua a ser facilitar o acesso à mobilidade rural através da bicicleta. No início não tínhamos ambição de construirmos uma fábrica de bicicletas, mas a própria realidade do mercado não nos deixou outra alternativa. Tivemos que investir todas as nossas fichas na Mozambique. O objetivo era assegurar as bicicletas a nível local, mas não foi possível porque não havia para nós uma bicicleta de qualidade adaptada às condições das comunidades rurais. Portanto, rapidamente vimos que teríamos que criar um modelo um pouco mais complexo. Esse modelo híbrido é uma mistura do modelo que todas as pessoas conhecem das ONGs, um modelo non-profit, sem fins lucrativos, e um modelo for-profit, com fins lucrativos. Portanto, uma mistura do setor privado com uma mistura do setor de desenvolvimento das ONGs, tudo misturado dentro do mesmo modelo de negócio. Era algo único, algo que a Ideia Lab conhece bem através das suas fundadoras também, da Tatiana e da Sara. Temos mais ou menos o mesmo percurso e os mesmos anos de vida e partilhamos muito destes mesmos conceitos. Então, basicamente, o que é isto em palavras miudinhas? É gerir uma organização não governamental com uma mentalidade de setor privado, onde todo o metical, todo o dólar tem que ser justificado, é fazer mais com menos, é otimizar os recursos, é tentar gastar o mínimo possível para que possamos fazer mais à frente. Portanto, é um pouco isto que nós praticamos dentro da empresa. Concorda 100% quando o Henrique diz que o capital humano das empresas, os trabalhadores, são a força motora dos projetos. Quando remamos todos para o mesmo lado, as coisas são possíveis. Quando começamos a remar em sentidos diferentes, as coisas não são possíveis fazer. E um pouco só para terminar, em termos de algo que eu acho que é extremamente importante dentro do mercado, seja uma empresa do setor privado, seja uma empresa do setor de desenvolvimento, é credibilidade. É a construção de uma reputação ao longo dos anos. Eu lembro perfeitamente quando a Mozambique teve o seu início, em 2010, que muita gente, incluindo pessoas que me conheciam bem, o que é que vocês estão a fazer exatamente? Chamavam-nos os maluquinhos das bicicletas, não entendemos bem o que vocês estão a fazer. Mas eu acho que, acima de tudo, quem tem que entender bem o que está a fazer são os líderes. Tem que haver uma dose de loucura comedida dentro da cabeça de um empreendedor social, porque muitas das vezes não faz muito sentido para as outras pessoas, mas é importante mantermos-nos fiéis aos nossos princípios, mantermos-nos honestos, mantermos-nos transparentes, termos uma conduta própria, liderar por exemplo, e ao longo dos anos, desde o primeiro ano até este ano, 15º ano, construir essa reputação, essa credibilidade de mercado, criar também uma cultura e um DNA dentro da empresa em que atendemos sempre o telefone, respondemos dentro das 24 horas a todos os e-mails, sejam respostas fáceis, sejam respostas difíceis. Todos estes pequenos detalhes são importantes para o cliente, o parceiro, o fornecedor. O fornecedor é extremamente importante. Acho que não sei se já tocaram nesta parte, mas uma relação forte com o fornecedor significa uma vida mais fácil a longo prazo, uma relação de confiança em que a encomenda é enviada, não é preciso pagar, porque já há uma confiança em que no final do mês, 15 dias, as coisas os prazos de pagamento vão ser respeitados. É uma relação quase religiosa, assim como obviamente, as responsabilidades com os trabalhadores. Mas eu diria que, em termos de mercado, em termos de liderança, esta relação com o mercado de confiança e de credibilidade, para mim, é uma das mais importantes, se não a mais importante. E outro pequeno fator, desde a pessoa, não há ninguém mais importante nem menos importante dentro de uma estrutura de uma organização.
desde a pessoa que abre o portão até à pessoa que lidera, ao CEO, a todos os chefes de departamento, a todos os trabalhadores, todos temos que ser comerciais. É algo que é extremamente importante. Mesmo que nós não estejamos a vender um produto ou um serviço, todos nós temos que ser embaixadores das nossas marcas, das nossas empresas. É o primeiro passo para vermos se a cultura de uma empresa é saudável ou não, é nós vestirmos a camisola dessa própria organização. Boa, boa, Rui. E concordo muito com isso. Nós vestimos essa camisola sabendo ou não, né? Ou seja, representamos essa imagem em todos os momentos, quando estamos na rua. A Cléria da IDELAB. Então, é importante que essa visão e essa liderança esteja realmente muito clara para que as pessoas carreguem e vistam essa camisola de uma forma muito mais consciente, né? E falou aqui sobre esta questão, por exemplo, de ter criado um modelo híbrido, né, do non-profit e o profit ao mesmo tempo. Tendo em vista também os desafios que percebeu que haviam no mercado e depois também foi uma forma de adaptar-se a esses desafios. Então isso me leva também aqui a minha próxima pergunta, que é para o Henrique, que é de que forma é que a Cefal adapta a sua liderança e estratégia ao contexto africano e aos desafios locais, né? Tendo em conta que é também a Toyota, a Cefal é uma organização internacional, então como é que vocês adaptam esta estratégia àquilo que é o nosso contexto? Ok, olha, o Grupo Cefal, eu acho que tem uma estratégia bastante equilibrada e tem até vantagens competitivas no seu DNA que lhe dão muita força depois ao nível local. E eu explico porquê. O grupo, como eu disse, só trabalha em África e está presente fisicamente, portanto, tem operações físicas em 37 países africanos. Há 170 anos, portanto, isto dá ao grupo um profundo conhecimento do que é trabalhar em África. Portanto, isto é muito importante. Há grupos que estão agora a começar a investir em África, há outros portanto, que já trazem esta bagagem toda, este historial, sucesso, insucesso, portanto, trazem aqui uma grande bagagem de todos os países africanos. E isto, obviamente, deu ao grupo uma vantagem competitiva de ter este conhecimento, mas, como é óbvio, a Nigéria, o Zimbábue não tem nada a ver com Moçambique, portanto, depois individualmente cada país tem a sua cultura, a sua forma de estar, enfim, a religião, ligações históricas, poder económico, enfim, há vários outros items e é aqui que o grupo é muito inteligente na forma como gera a estratégia por país, porque o grupo tem, destes anos de história, portanto, tem certas coisas que são alinhamentos globais do grupo, a estratégia global do que são as marcas, as parcerias, o que são as direções, as áreas de negócio, portanto, isto é global, portanto, vem de fora para dentro. O grupo é muito forte e muito exigente ao nível do que são os seus códigos de controle de negócio ou os seus códigos de ontologia e éticos. Os valores são muito firmes, portanto, isto é global, não é inalterável. Os valores do grupo sobre honestidade, sobre a forma de integridade, a forma como se respeita e os trabalhadores, portanto, isto é global. Mas depois entra uma fase muito interessante estratégica do grupo em Moçambique, que passa a ser tudo praticamente local. Portanto, o grupo, a partir do momento que está no país, há alguns items que eu acho que são vitais para a liderança no país, que passam a ser 100% locais. Um deles é a equipa. Portanto, há uma exigência do grupo que a equipa tenha que ser praticamente, eu vou dizer que o objetivo do grupo é que seja 100% local. Nós somos um grupo de 180 trabalhadores em Moçambique, temos 4 expatriados dentro da empresa e não é algo que o grupo, eu não vou dizer que não é algo que o grupo queira ter. Portanto, o grupo por ele é 100% local, especialmente os quadros de direção-geral, especialmente a direção de recursos humanos. Portanto, isto são departamentos que devem ser locais e eu acho que isto é uma vantagem. Não só é uma vantagem, é algo que tem que acontecer. Eu acho mais complexo grupos que são sempre despatriados, especialmente ao nível dos recursos humanos, pensar em estratégias de motivação, estratégias de progresso das equipas. Eu acho que este fator, ter conhecimento da cultura, é importante. Não quero com isto dizer que eu acho que não deve haver expatriados, pelo contrário. O que eu acho é que na base da liderança, as pessoas que cá estão têm que ter, como o Rui acabou de dizer, eu conheço o Rui há anos, o Rui já é mais moçambicano que português e tem um forte conhecimento, aliás, conhece melhor o país do que eu, certamente, que vivo cá desde sempre e que muitos outros. Portanto, é importante que as pessoas que lideram projetos saibam onde é que estão inseridos,
conheçam a cultura, conheçam a forma de pensar do trabalhador em Moçambique, porque não é diferente, não é nem pior nem melhor, é diferente, tem as suas características e eu acho que isto é vital. Portanto, o Grupo Cefal tem este cuidado e eu acho que este cuidado é muito importante quando nós estamos a fazer estratégias locais. Outro detalhe muito importante que o grupo tem é o poder de decisão. Portanto, o poder de decisão está todo em Moçambique. Portanto, qualquer estratégia que nós tenhamos é nossa, é local. Investimento, formação, é tudo feito cá, pensado para cá. O Rui tocou num ponto, aliás, eu vejo, é engraçado, deve ser do perfil ser semelhante. Muitas das coisas que o Rui diz eu identifico-me a 100%. Eu toco em parcerias. Parcerias são fundamentais. Portanto, nós temos, como é óbvio, as parcerias globais, representamos marcas globais, como a Toyota, como a Suzuki, e temos, com isto, temos obrigações e lógicas de negócio e de mercado em Moçambique. Mas isso é só, acaba aí. E depois começam as parcerias locais, seja com empresas locais. Já trabalhei com o Rui, por exemplo, já trabalhei convosco, enfim, nós acabamos por ter um ecossistema muito interessante de parcerias que são fundamentais. Parcerias como respeitar parceiros locais e fazermos crescer uns aos outros, eu acho que isto é fundamental. E nós temos várias parcerias. Nós representamos a nós próprios nas províncias, em alguns casos. Quando nós não podemos ou não queremos estar nessa província, nós temos parcerias com parceiros locais. Desde que esses parceiros partilhem do mesmo DNA que nós partilhamos, as parcerias são fáceis de acontecer. Portanto, eu acho que isto é fundamental e volto e termino na parte que é vital para nós, que é na área de formação. Portanto, formação é essencial, o grupo é muito forte neste campo. Vamos finalizar agora em Angola uma academia, a Cefal Academy vai ser feita em Angola, termina agora em setembro, com o único objetivo de dar. Nós temos várias academias, umas de língua portuguesa, umas de língua inglesa, umas de língua francesa, e vamos ter agora a nossa em Angola, que é de língua portuguesa, exatamente a pensar na formação de técnicos de língua portuguesa, porque uma coisa é ser formado em inglês, outra coisa é ser formado em português. Portanto, o grupo está a investir nisto, nós também investimos muito nisto localmente, na formação. Formação é fundamental. Portanto, se a nossa visão que é ser líderes da qualidade do serviço que nós estamos a dar ao cliente, como eu já disse, tem que haver aqui uma análise realista e realisticamente nós temos que investir muito nos nossos quadros técnicos, que é o que estamos a fazer, e eu diria que isto é o fundamental da estratégia local, global e local da Cefal em Moçambique. Boa, Erika, obrigada. Interessante que eu acho que o que eu acabei ouvindo, ou seja, a mensagem principal que acabou ficando é pessoas, né? Foco em pessoas, as nossas equipas, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, garantir que as nossas equipas elas estão bem formadas, estão capacitadas para fazerem o seu trabalho e para conseguirem desenvolver-se também, né? Então, realmente as pessoas são, quando falamos de liderança, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de buscar as melhores pessoas, mas acima de tudo obter, né, o melhor das pessoas que nós já temos. E isso é muito importante. Boa. Rui, hoje em dia fala-se muito sobre a questão do impacto das organizações com propósito, né? E já começam a surgir, não, já é um tema que se discute há muito tempo, mas que agora começa a ficar tendência, aquela questão do ESG, por exemplo, né? Ou seja, as práticas do social, do ambiental, e de governança. E a Mozambique como sendo aqui uma organização social. Que recomendações darias a outros empreendedores sociais, que são agora pessoas que começam a surgir muito agora neste contexto, organizações já também com este foco? Que recomendações darias a outros empreendedores sociais para elas transformarem uma visão inspiradora numa realidade que seja operacional dentro do nosso contexto africano ou moçambicano? Uma pergunta difícil, porque eu tenho que dar a minha opinião pessoal, não há uma resposta standard para isto. Eu acho que para seres empreendedor, já tens que nascer empreendedor. Não há workshops suficientes para transformar uma pessoa que não tem a veia de empreendedor em tornar-se um empreendedor. Vemos nos últimos 10, sei lá, talvez 10 anos, 8, 10 anos, uma série de ecossistemas a tentarmos criar empreendedores. Eu penso que não se criam empreendedores. Ou está dentro de ti fazer algo diferente. Um empreendedor não tem que ser obrigatoriamente um empreendedor social. No nosso caso,
somos empreendedores sociais, mas um empreendedor é alguém que tem uma visão diferente, uma visão apurada. No nosso caso é exatamente a mesma coisa, mas com um foco social, ou seja, nós identificamos um problema, identificámos uma necessidade e dentro dessa necessidade vimos uma oportunidade. Eu penso que sejam estas as palavras certas para que um empreendedor consiga perceber se a sua ideia, o seu projeto poderá dar certo. Não é fácil, não é um caminho fácil. Eu depois de 15 anos considero que o caminho tem altos e baixos, e quando são baixos em que te levam a repensar se tomaste a atitude certa ou a medida certa em enverdares por este caminho, porque à medida que vais crescendo as responsabilidades aumentam, o peso e a pressão aumenta também, mas voltamos outra vez ao tema das pessoas. Tens que escolher muito bem as pessoas que queres ter ao teu lado. Não há de se haver nenhum no mundo que substitua a força de vontade e a vontade de querer fazer e de querer aprender. Portanto, nós no Mozambique temos nos rodeado de pessoas acima de tudo que querem fazer, que vestem a camisola, que entendem o propósito da empresa. Sendo uma empresa social, às vezes sou um pouco mal dizer empresa, mas é uma empresa social, então talvez voltando também a essa questão do modelo híbrido de negócio, antes de queremos, e também voltando às palavras iniciais do Henrique, antes de queremos ser os campeões do mundo, vamos tentar ser os campeões do nosso bairro, porque é muito importante pensar em começar pequeno, mas pensar em grande, mas passo a passo, sem começarmos a subir as escadas de 3 em 3 degraus, um degrau de cada vez, porque no dia em que precisamos de dar um passo atrás, estamos confortáveis para dar um passo atrás sem cair. Portanto, eu acho que da experiência da Mozambique tem sido uma gestão muito rigorosa, sempre com os nossos objetivos e com a nossa missão social presentes em todas as nossas decisões. Muitas das decisões são tomadas em grupo, outras mais difíceis, infelizmente, têm que ser tomadas pelas pessoas que estão à frente, mesmo para não dar, essa responsabilidade não pesar nos ombros de outras pessoas, mas muito sinceramente não perder o foco, saber desde o primeiro dia que será um caminho complicado, será um caminho cheio de obstáculos, voltando também à questão da nossa realidade, conhecer o país muito bem. Conhecer as limitações, nós quando temos que decidir, acho que há algumas perguntas no Q&A que falam da inclusão, como é que nós asseguramos a inclusão, é conhecer muito bem o país. Para nós trabalharmos numa zona urbana não faz sentido, mesmo numa zona periurbana não faz sentido, porque a bicicleta vai fazer a diferença numa comunidade rural muito mais do que numa zona periurbana, e mesmo as pessoas da comunidade rural vão dar muito mais valor a esta ferramenta de desenvolvimento que é a bicicleta do que uma pessoa numa comunidade urbana, seja ela qual for, seja qual for a capital de província. Portanto, também na questão dos parceiros é extremamente essencial. Nós tendo uma presença a nível nacional, mas essa presença também se manifesta pelos nossos parceiros. Pequenas organizações, governamentais ou não, que nos identificam projetos de norte a sul do país em comunidades vulneráveis. Portanto, essa confiança de parceiros é muito parecida com a confiança com os fornecedores. É uma relação, é algo que tem que ser construído ao longo do tempo. Nós temos que ter a perfeita noção que os projetos que nos estão a apresentar são projetos de comunidades merecedoras, onde as bicicletas vão realmente fazer a diferença e ter um impacto real. Portanto, parte tudo do mesmo tópico, que são pessoas. Todas estas relações por trás têm pessoas. Eu partilho da mesma opinião que em Moçambique temos muito talento. Temos pessoas que são capazes de fazer o impossível para que este tipo de projetos e estas empresas andem para a frente. Portanto, é um pouco isso.
no nosso dia a dia, nós pensamos como empresa de setor privado, porque nunca podemos perder de vista todas estas responsabilidades de final do mês. Se eu tiver que dar um dos conselhos mais importantes para um empreendedor que está a começar, tenha perfeita noção de todos os departamentos que são essenciais para uma empresa a atuar. E estamos a falar de coisas que muitas das vezes não se lembram. Impostos, salários, legal, conhecer bem a lei. Nós dizermos que não sabíamos a lei não nos vai safar de uma multa. Invocar a ignorância da lei ou desconhecimento da lei não nos vai safar, porque a lei existe e nós, seja a lei do trabalho, para respeitar todos os direitos dos trabalhadores, seja a lei do IVA, portanto, todos estes diferentes departamentos não podem ser esquecidos. É importante começarmos como se começa uma casa, com os alicerces e com os pilares bem feitos. Não vamos começar com as fundações frágeis, porque mais à frente a casa vai cair. Portanto, é muito importante nós termos todo este tipo de noção. Qual é o melhor enquadramento legal para eu registar a minha empresa, seja ela social ou não? Se faz sentido ser um profissional liberal, uma empresa de sociedade por cotas, todo este enquadramento legal é muito importante para que os empreendedores tenham noção do que é que podem e devem fazer. E também não terem vergonha. Se vocês conhecerem alguém que já tenha mais experiência, pedir um conselho. Às vezes uma pergunta colocada na altura certa, à pessoa certa, vai-nos fazer poupar tempo, e tempo é dinheiro. Portanto, não terem vergonha de perguntarem a pessoas que vocês saibam que têm mais experiência, porque essas pessoas, tenho a certeza absoluta que estão aí também para ajudar. No nosso caso, estamos aqui para ajudar, seja quem for. Boa, Rui, obrigada. E mencionou algo muito importante, que é esta questão de conhecer bem o país, né? Conhecer bem o país, conhecer bem as dificuldades que existem, porque assim é que nós conseguimos efetivamente identificar onde é que nós conseguimos dar o nosso contributo e ajudar numa causa que é realmente importante para a comunidade onde nós estamos inseridos. E falando de uma coisa também muito importante, que é essa questão da força de vontade, né? Nós aqui na Ideia acreditamos que com esta força de vontade, na verdade, todos podem empreender. E desde que haja isto, depois o resto nós conseguimos descobrir pelo caminho e ir aprendendo e ir fazendo o caminho, e a partir daí conseguimos criar alguma coisa que possa efetivamente ter impacto. Então, obrigada aqui por isto. Se calhar agora vamos passar também para algumas perguntinhas que estão aqui no chat. Vi que algumas pessoas já foram colocando questões. Vamos começar aqui, se calhar o Rui já foi falando também um bocadinho sobre a questão de como promover a inclusão social e econômica das comunidades rurais de Moçambique, então vamos passar se calhar para outra. Quais são os desafios que os líderes enfrentam ao implementar políticas públicas eficazes em Moçambique? Não sei se algum de vocês gostava de responder esta. Em termos de políticas públicas, o que é que achas que quem está a fazer a pergunta quer Madalena. abordar? Tá, vamos pedir aqui à Madalena para clarificar um bocadinho melhor a pergunta e assim depois conseguimos responder, ok? Madalena, dás-nos um bocadinho mais de contexto em relação a esta, tá bem? Então passamos para outra. Como podemos, obstáculos fazem parte da jornada do empreendedor, como manter a visão e a coragem diante de obstáculos imprevistos? Pergunta a Eva. Bom, eu acho que já tocámos um pouco neste ponto, que é resiliência. Portanto, resiliência, teimosia, há vários adjetivos que nós podemos dar a quem lidera a empresa. Como eu disse, eu acho que é um líder, a visão tem que ser clara, tem que ser bem delineada e tem que ser, e as pessoas que depois as cumprem têm que ser firmes nisto. Obstáculos vão haver milhares, seja do mundo corporativo, seja ainda pior, como muito bem estava a dizer o Rui, para um empreendedor há ainda mais obstáculos. Portanto,
eu acho que tem que haver aqui um perfil de um líder ou um perfil de um empreendedor que é de facto, e isto é uma personalidade que se tem ou se não tem, e quem não tem, bom, pode aprendê-la. Dificilmente se aprende, mas claramente que eu diria que a resiliência é fundamental. Nós temos que ter consciência que as coisas não vão correr como nós queremos que elas corram sempre. E temos que nos preparar o melhor possível para elas e não nos afastarmos. O que nunca, como eu disse, eu acho que eu uso muito esta questão da flexibilidade e inflexibilidade. Flexíveis naquilo que nós podemos mudar e adaptar-nos rapidamente, inflexíveis naquelas coisas que são, que se mudarmos aqui, já estamos a partir do DNA da missão ou DNA do projeto e aí temos que o repensar. Portanto, mas resiliência é claramente, para mim, é o fator mais importante de um líder e de um visionário, porque se não a tiver, se tivermos constantemente a mudar a direção, o barco vai andar aos zigue-zagues constantemente. Pois mostramos que não temos rumo, né? Yeah, Ah, concordo, se me deixas, se me permites acrescentar algo, é essa teimosia positiva. Muitas das vezes pode ser mal interpretada, mas não perder o foco, não perder a grande razão de termos começado. Eu acho que o empreendedor é uma das definições de um empreendedor é alguém que faz algo de uma forma única e diferente. No nosso caso foi criar ou facilitar o acesso a uma ferramenta de desenvolvimento social que já existe há centenas de anos, chamado bicicleta, que tem alguns detalhes ligeiramente diferentes. A nossa bicicleta é fácil de ser identificada porque são todas pintadas de cores diferentes e é aí o modelo de negócio social que está por trás da Mozambique, é essa produção local, é essa facilidade em pintar as bicicletas de acordo dos quatro canais de distribuição, dos 4 tipos de parceiros que nós temos. Nós temos as doações diretas, que normalmente têm o nosso verde, apesar de não ser a minha cor preferida, é a cor da Mozambique, tem o nosso verde nas bicicletas, todas elas com os quadros fechados. Depois temos as parcerias com o setor privado, onde pode ser um vermelho Vodacom, um amarelo MCL, um laranja Movitel, com os parceiros de desenvolvimento social, como outras ONGs, ou seja, as ONGs já fazem um trabalho fantástico em muitos destas comunidades, nos distritos, e a bicicleta acaba por ser um complemento natural para a problemática da falta de transporte pessoal nestas mesmas comunidades. Portanto, a maioria das organizações não governamentais gostam de fazer uma parceria ou terem parcerias com a Mozambique, porque de certa forma complementa o próprio projeto delas, independentemente seja o problema que eles estejam a tentar resolver, seja saúde, seja educação, seja o que for. A falta de transporte nestas zonas é real e uma bicicleta complementa os próprios programas destas ONGs. E também o setor público. E se calhar vou aí buscar, a Madalena, não sei se já clarificou a questão, mas eu vou tentar responder à questão das políticas públicas. Parcerias com o governo, nós trabalhamos com alguns ministérios. Às vezes as coisas funcionam bem, outras vezes nem tanto. Os próprios governos depois dependem de vários tipos de decisões, e às vezes aí também há mudanças de pessoas e de cadeiras, e então muitos dos projetos às vezes ficam um pouco entalados, mas nós desenhamos ou ajudamos o governo a desenhar políticas públicas para estas próprias comunidades. Portanto, posso dar um exemplo claro de programas e ações que tínhamos desenhado nos últimos anos para o Governo, no atual Ministério da Juventude e Emprego, em que desenhámos um programa para as meninas das escolas primárias ou nas escolas secundárias, o primeiro ano da escola secundária, que é onde se verifica uma maior taxa de desistência escolar, é quando os meninos e as meninas passam
da escola primária para a escola secundária, tendo em conta que há mais escolas primárias e menos escolas secundárias, a distância da casa e das comunidades para as escolas secundárias aumenta. E então é aí nesse período onde o abandono escolar aumenta. Então desenhamos programas específicos. A bicicleta é obviamente sempre parte dos nossos programas, mas são programas complexos que integram também uma parte grande de formação, entregam também projetos ou produtos complementares como as oficinas comunitárias, porque se estamos a colocar 100, 150, 200 bicicletas numa determinada comunidade, há uma oportunidade para um empreendedor local. Moçambique, dada a resiliência dos próprios moçambicanos, é um país onde provavelmente existem mais empreendedores. Alguns por vocação, outros, a maioria por necessidade. Portanto, nestas comunidades nós identificamos sempre algumas pessoas que têm já apetência, já alguma experiência para serem mecânicos, e damos formação, ferramentas e condições para abrirem a sua própria oficina de bicicletas. Portanto, são este tipo de ações e programas que nós muitas vezes desenhamos, não só para o governo, mas como políticas públicas, mas também para outras organizações, sejam elas governamentais ou não. Portanto, é um pouco isto que a própria Mozambique tem feito ao longo dos 15 anos. Boa, obrigada, Rui. Tanto o Rui quanto o Eric mencionaram muito a questão da importância das parcerias e o Rui acabou de explicar um bocadinho também como ter feito isto. Temos aqui uma pergunta que é, olhando para esta questão de parceiros, qual é que é a melhor estratégia para a escolha de parceiros de modo a manter um relacionamento duradouro? Olha, a melhor estratégia, há duas partes fundamentais da estratégia. Portanto, a primeira é uma escolha racional e metódica de quem são os parceiros com quem nós lidamos. Normalmente têm que ser vetados, portanto, têm que ser empresas, empresários que, de certa forma, se encaixem nos mesmos padrões e nos mesmos valores éticos e de negócio da nossa própria empresa. Portanto, há aqui, isto é em Moçambique ou em qualquer parte do mundo, a parte do veto do quem é o parceiro, a escolha do parceiro é importantíssima. Portanto, eu diria que do mais importante é esta parte de vetar e perceber. Portanto, devemos trabalhar com pessoas que se identificam com a nossa forma de estar e escolhê-los bem. Isto é a primeira parte. Como mantê-los? Eu tenho uma filosofia de vida e de negócio muito clara. As parcerias devem ser sempre win-win. Eu acho que isto é o fundamental. Qualquer parceria em que eu faço evoluir o meu parceiro me faça evoluir a mim e nós ambos fomos de forma saudável e orgânica crescendo em conjunto, é uma parceria que por norma dura para o resto da vida. É muito difícil quebrar uma parceria se houver honestidade, ética, e se ambas as pessoas não tiverem uma agenda, cada um com a sua, portanto, houver uma evolução win-win, as parcerias são difíceis de quebrar. E isto é o fundamental. É muito raro as empresas com quem nós já trabalharmos e correu bem, é muito raro não se manterem para sempre, porque vamos depois conhecendo-nos uns aos outros e fazemos a todos crescer. Portanto, eu acho que isto é o fundamental numa parceria. Deve ser sempre win-win para todas as partes. Quando deixa de ser, não devemos achar que quando nós começamos a ter mais benefícios que o outro ou a querer impor o nosso tamanho porque o outro é mais pequeno ou vice-versa, para nós termos mais ganhos, normalmente é aí que começa o desequilíbrio das parcerias e depois as coisas não correm tão bem. Boa, obrigada, Erika. Faz sentido que o líder deve adaptar o seu estilo de liderança em função do tipo de liderados que tem na sua equipa? É uma pergunta difícil. Acho que todos nós temos a nossa própria maneira de ser e de estar. Acho que se chegarmos até aqui hoje, sendo nós próprios, acho que é muito difícil qualquer um de nós mudar. Acho que obviamente há princípios que qualquer líder tem que ter, que têm que ser transversais às características de um líder, mas depois há obviamente o cunho pessoal de cada um. Voltamos a falar de resiliência e teimosia positiva, mas se o líder não quiser, vai ser muito difícil transmitir essa mensagem ao resto da equipa. Eu acho que o líder
tem capacidade, tem características muito específicas de ser, obviamente, um motivador nato, de ser uma pessoa que tem que ser positiva na sua larga maioria do tempo. Provavelmente não o é 100% do tempo, mas é importante a equipa não se aperceber desses momentos, que se tiver que sofrer, que sofra em silêncio, e que não transmita ou que não deixe passar essas dores que existem durante vários períodos da vida de uma organização. É importante também não transmitir desnecessariamente essas dores para o resto da equipa e aprender a lidar com determinadas coisas sozinho. Obviamente a equipa está lá para ajudar e amparar e resolver também, ajudar a resolver problemas, mas há determinadas coisas que eu penso que a equipa não tem que saber para não sofrer desnecessariamente. O líder tem uma capacidade nata de sofrimento. Eu penso que seja algo que as pessoas provavelmente não veem, muitas das vezes internamente e externamente, que o trabalho de um líder não se resume das 7 da manhã às 5 da tarde ou das 8 da manhã às 6 da tarde, mas é um trabalho quase contínuo, mesmo nos períodos chamados de férias ou de descanso. A pessoa que está à frente tem sempre uma preocupação de verificar o e-mail, verificar o WhatsApp, verificar uma série de procedimentos que estão sempre em movimento. Então, mesmo também uma preocupação do líder com o resto da equipa para saber se estamos todos bem, muitas das vezes até a nível pessoal. Eu acho que são características muito importantes. Nós não temos que ser os melhores amigos de todos os trabalhadores, mas penso que tínhamos que ter uma preocupação para saber se existe alguma coisa a nível pessoal onde a empresa pode ajudar. Aí entra a questão dos recursos humanos. Os recursos humanos muitas das vezes tem que haver uma ligação muito direta entre os recursos humanos e o líder para nós nos apercebermos rapidamente se este tipo de problemas existem. Não tem que ser necessariamente o líder a identificá-los a todos, mas os recursos humanos ou outras pessoas na empresa poderão dar uma chamada de atenção ao líder, dizer que nós devíamos fazer algo aqui para ajudar alguém dentro da estrutura. Esse tipo de ações, na sua larga maioria dos casos, até é um investimento na própria equipa, porque vai fazer com que esse determinado trabalhador, esperemos nós, que vista um pouco mais a camisola, até ponha o boné e a t-shirt também. Se me permites, eu só acrescentava uma coisa ao nível de, eu acho que o líder não deve mudar o seu formato porque é como ele é. Talvez a forma como passa a sua visão, a mensagem, dependendo do seu público-alvo, eu aqui admito que possa haver aqui talvez um afinar da estratégia, dependendo com quem é que ele está a falar, porque nós falamos há vários tipos há vários públicos-alvos dentro da mesma empresa, e aqui talvez pode haver uma mudança na forma como passamos a mensagem. Eu diria que pode ser adaptável aqui. Sim, concordo. E mesmo até às vezes também com o próprio nível de desenvolvimento, né, dos colaboradores. Alguns se calhar precisam de maior proximidade, ou seja, de maior direção, enquanto que outros já estão num nível muito mais Sem autônomo dúvida. e já precisam de menos orientação, né? Então conseguirmos também Exatamente. perceber em que nível estão as nossas equipas. Exatamente. Como é que está aqui? Temos mais uma pergunta que é como é que os líderes podem engajar a juventude na tomada de decisões que afetam o seu futuro? Opa. Nós, obviamente, dado o nosso tipo de empresa social, não temos um budget gigantesco, portanto gerimos o nosso budget de uma forma muito apertada e não podemos muitas das vezes ir buscar ao mercado profissionais já com créditos formados, etc. Portanto, apostamos muito na juventude. Quando eu há pouco falei que muitas das vezes um CV não mostra claramente o que nós vamos apanhar depois em termos de capacidade de trabalho.
também é um pouco a nossa experiência, um pouco a nossa necessidade. Nós temos que ir apostando, é como um recrutamento no futebol. Nós vamos apostar em jovens e esperar que eles se transformem em grandes jogadores. Portanto, é um pouco a nossa política de contratação, mesmo por causa da necessidade que temos de respeitar o nosso budget apertado e a forma como gerimos os nossos próprios recursos. Temos a parte pro-profit que nos assegura os custos fixos, depois temos a parte non-profit, que é mais o fundraising e os subsídios e os grants, etc., que às vezes não vêm, mas quando vêm é um bónus e nós conseguimos fazer mais, mas gerimos o nosso próprio recrutamento dessa forma, contratando pessoas ou com pouca experiência ou jovens, e temos tido boas e outras experiências menos positivas, mas na sua larga maioria as pessoas que estão dentro da Mozambique têm manifestado vontade em querer trabalhar. Acho que a juventude de hoje é diferente da juventude de quando há 20 ou 30 anos atrás. Temos uma sociedade ligeiramente diferente. Eu penso que no meu tempo começávamos a trabalhar mais cedo. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, não por necessidade, mas por uma vontade de querer independência, alguma independência financeira para comprar as minhas próprias coisinhas. Começou daí essa vontade. Hoje em dia penso que as pessoas estudam até mais tarde e querem fazer o percurso académico até mais tarde. Nós, de certa forma, fazíamos as duas coisas em paralelo, começar a trabalhar e estudar também, mas penso na sua larga maioria, os jovens hoje estão capacitados de um sério número de ferramentas no digital, que é o futuro, que muitas das vezes somos nós próprios que temos que perguntar-lhes a eles o que é que acham em termos destas novas ferramentas, de como é que seria mais proveitoso para os projetos e para as empresas e para as organizações. Portanto, precisamos deste novo olhar, destes olhos frescos e destas novas ferramentas também para não nos tornarmos obsoletos. Portanto, eu diria que os jovens têm, obviamente, um papel crucial e uma importância grande dentro das organizações. Boa, obrigada. Gosto desta pergunta, que é: qual foi o vosso maior erro de liderança? O que aprenderam? Como resolveram? São tantos que eu não consigo enumerar, não vou conseguir enumerar o maior. Seria estar aqui, nem me lembro do maior. Eu acho que o erro é fundamental. Portanto, nós somos produto, eu acho que o Rui certamente se identificará, nós somos produto de o nosso percurso académico, o nosso pessoal, profissional, a vida está cheia de erros e de vitórias e há uma aprendizagem enorme. Portanto, eu não consigo enumerar qual é o meu maior erro, eu posso dizer qual é que é a melhor forma com que eu lido com o erro. E a melhor forma com que eu pessoalmente lido com o erro é simples, reconhecê-lo. De forma honesta, clara, eu acho que isso para mim é o mais importante. Reconhecer o erro, e acontece assim, um líder toma milhares de decisões, se calhar por dia. Certamente por semana tomamos milhares de decisões e nem todas podem ser de sucesso, nem todas são pensadas, ou melhor, todas são pensadas, mas todas têm que ser tomadas. Portanto, o erro é uma constante na nossa vida. O que nós temos que tentar fazer é minimizá-lo ao máximo, aprender com ele, isto é fundamental, aprender com os erros, porque costuma-se dizer que a definição de loucura é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar um resultado diferente. Isso é a definição de loucura e eu acho que o erro é um bocado isso. Portanto, o erro, quando acontece, nós temos que aprender, registá-lo e evoluir a partir dele. Portanto, isto é o mais importante. Aprender com o erro, e eu bato muito nesta tecla, e eu faço constantemente, assumir o erro. Às vezes há líderes que acham que não podem errar ou que não podem dizer uma equipa que se enganaram. Eu digo várias vezes, quando me engano, enganei-me, errei. Se for o caso, pedir desculpa e seguir a nossa vida, como eu disse, evoluir, aprender e seguir em frente. É importante seguir em frente e ser honesto com as pessoas. Isso é muito importante. E é importante saber, um empreendedor saber que todos os erros da organização recaem em cima dos ombros do líder. Portanto, todos os erros da Mozambique no final do dia
nossa responsabilidade e nossa culpa. Portanto, há estes dois tipos de erro, é assumirmos que todos os outcomes que vêm da nossa organização, no final do dia, para o bem e para o mal, são nossa responsabilidade e nossa culpa. Portanto, é saber que temos que ter os ombros largos, internamente podemos tentar minimizar e ver onde é que esses erros podem acontecer, mas no final do dia todos os erros da organização recaem em cima da responsabilidade do líder. Em termos de erros pessoais, sem dúvida, todos nós erramos, e vamos errar até ao dia que vamos desaparecer desta vida, mas o facto de nós estarmos aqui também é fruto muito dos nossos erros, e a capacidade de evoluir. Não, se houver algum erro que seja inevitável, também temos que aprender a desistir. Nem todos os projetos são projetos viáveis, nem todas as decisões são decisões de sucesso. Também saber quando desistir de algum projeto, ou alguma medida, ou de alguma ideia, porque nem todas elas vão ser bem sucedidas. Boa. Mesmo para inspirar outros empreendedores, quais foram os principais desafios que ambas empresas enfrentaram no mercado moçambicano para a afirmação das vossas marcas? Tantos. Que não é que enfrentaram, que enfrentamos constantemente. São inúmeros os desafios, inúmeros o suficiente para eu não conseguir falar deles todos, mas é assim, o ambiente de negócio em Moçambique é um ambiente, não quer dizer a palavra hostil, mas é um ambiente de inúmeros desafios. Portanto, há vários desafios. Há os desafios da sociedade, há os desafios políticos, há os desafios económicos, que são fundamentais, o que aconteceu em dezembro, por exemplo. Ou seja, há tantos desafios que nós somos constantemente bombardeados. Há os desafios internos da formação, há os desafios de as coisas não reconhecerem como nós queremos que elas devam reconhecer, apesar de nós termos feito tudo o que devíamos ter feito. Portanto, eu diria que há inúmeros desafios. Portanto, podíamos quase ter uma sessão por departamento ou por área, mas eu acho que o maior challenge é, de facto, se eu tivesse que enumerar um desafio neste momento, o maior challenge foi recente, que é mais fresco para toda a gente, o desafio político, social, político e económico que nós enfrentámos nos últimos meses foi claramente o maior desafio enfrentado para a sobreviver, porque já estamos a falar de desafios que impactam o bem-estar e a segurança dos nossos colaboradores. É muito difícil isto, e a Cefal fez tudo ao seu possível para proteger os nossos trabalhadores ao máximo. Portanto, isto foi um grande desafio para nós, que felizmente conseguimos superá-lo sem ninguém se magoar aqui dentro da organização ou fora. Portanto, isto foi um desafio. O desafio económico também é um desafio muito grande. Nós temos neste momento no mercado alguns desafios constantes. Alguns de vocês saberão, a ausência de Forex, por exemplo, para comprar produto. Isto é uma crise momentânea do mercado moçambicano. Mesmo que eu queira comprar 1000 Toyotas para vender, eu não o consigo fazer neste momento porque não há esta divisa no mercado. Portanto, isto são tudo desafios. E o que é que nós temos que fazer? É dar a volta, lá está uma vez, ser flexíveis, é adaptar-nos, fazer planos, reestruturar os planos que tínhamos, se forem metas acima, baixá-las, enfim. Portanto, há diversos desafios que nós temos que superá-los no dia a dia de forma clara, honesta e com um plano estratégico de curto, médio e longo prazo. Portanto, isto tem que estar bem inserido. Sim, eu acho que se quisermos falar de desafios, acho que temos que acrescentar mais uma hora. Temos que acrescentar mais uma horita para falarmos individualmente um deles. Eu acho que a palavra desafio e problemas são coisas diferentes. Um desafio pode se transformar num problema, mas eu acho que o empreendedor é o mestre da resolução de desafios. Nem sempre de problemas, há problemas que infelizmente são impossíveis de resolver, mas desafios, um empreendedor é mestre em arranjar soluções criativas para que esses desafios sejam ultrapassados. No nosso caso, para quem não tem noção, em termos de a fraca infraestrutura rodoviária que liga o país, é um desafio.
Só tendo um Toyota é que esse desafio fica mais levezinho, porque a fraca condição da infraestrutura, muitas das pessoas do Sul não têm noção de como é que são as estradas no centro-norte do país. Para nós um desafio, obviamente, tem sempre a questão de dinheiro, a questão financeira. Para nós é um desafio grande a banca comercial, os bancos, não terem uma linha de crédito para projetos como a Amazon Bikes, ou projetos sociais, ou projetos de micro e pequenas e médias empresas. É muito difícil o acesso a financiamento em Moçambique. As taxas praticadas pela banca comerciais são impraticáveis, nem sequer podemos dizer que o que existe é passível de ser usado, porque não o é. Penso que a banca comercial deveria fazer um esforço maior para que projetos como a Amazon Bikes possam fazer mais com o seu apoio. Se a Amazon Bikes tivesse tido apoio da banca comercial, provavelmente já teria feito o dobro do que tem feito até agora com fundos próprios. Acesso a financiamentos externos, fundraising in grants das grandes ONGs, a União Europeia, a extinta USAID e estas grandes organizações que colocam milhões de dólares em Moçambique todos os anos, também é muito difícil para organizações locais conseguirem ter acesso. Muitas das vezes são organizações internacionais que nem têm presença em Moçambique, que vão capitalizar nesse tipo de financiamentos, o que para mim está errado. Fala-se muito de conteúdo local em Moçambique, mas no último momento vira-se à esquerda e esquecem-se quem cá está, quem trabalha bem, quem paga impostos, quem contribui para a segurança social e para quem com muito esforço faz muito. Também a questão que o Henrique tocou, eu não vou tocar porque ele já explicou tudo, este ambiente económico que o país está a atravessar. O Henrique usou a palavra temporária porque ele conhece o mercado tão bem ou melhor do que eu. São ciclos que Moçambique vive, altos e baixos. Para mim, nos meus 17 anos, provavelmente é a quarta, quinta vez que vemos a economia pelas ruas da amargura. É muito difícil também quase que mendigar aos bancos que nos arranjem moeda para podermos importar componentes ou ferramentas e produtos que precisamos para o nosso dia-a-dia. Portanto, nota-se claramente por estas nossas viagens por todo o país, norte, sul e centro, que o país não tem dinheiro. Há uma dificuldade muito grande e um desafio muito grande para ultrapassarmos isto, tentando minimizar as baixas. Portanto, é um desafio grande ultrapassarmos todos estes obstáculos. É a nossa missão, é a nossa obrigação, vamos fazê-lo, mas que nunca ninguém pense que é uma tarefa fácil. Independentemente de ser setor privado, setor público ou setor de desenvolvimento, ONGs ou com âmbito social, é muito difícil e é um ambiente difícil. Eu não vou usar a palavra hostil, também vou tentar esquivar-me essa palavra, mas é um ambiente muito desafiador que nós passamos muitas das vezes aqui em Moçambique. Boa. Obrigada, Henrique e Rui. Estamos mesmo no final da nossa sessão e aqui com esta última pergunta e com toda a conversa que nós tivemos ao longo do dia, falamos sobre muitas questões, né, que nos tornam e que nos fazem estar num ambiente neste momento que é incerto, que é volátil, né, a questão das taxas de juros, das divisas, o que torna as transações também um bocadinho complicadas, a questão do que aconteceu no final do ano passado, ou seja, estamos mesmo no momento em que estamos constantemente a ter que gerir e liderar e garantir que essa visão que nós temos e passamos para as nossas equipas trazem-nos boas estratégias para nós conseguirmos ser flexíveis versus inflexíveis, tendo em consideração o contexto em que nós estamos. Então, eu queria pedir aqui ao Henrique e ao Rui para deixarem umas últimas mensagens, resumindo aqui a nossa sessão sobre esta questão de liderar com a visão e esta questão de como nós conseguimos gerir estes desafios que vamos encontrando ao longo do nosso percurso e na forma como nós vamos gerindo as nossas organizações e pessoas. Quais são, então, as últimas mensagens que vocês querem passar aqui para a nossa audiência para resumir, né, o tema? Bom, eu acho que acabamos já por deixar as mensagens subliminares em toda a conversa. Eu deixava só. Eu toco só. Bem, primeiro, eu acho que
liderança e visão, há vários níveis. Não é preciso ser diretor-geral de uma empresa para ter uma estratégia de liderança ou de visão. Também há estratégias pessoais de liderança e de visão pessoais que também vão-nos fazer a nós, como profissionais, evoluir e ir evoluindo, portanto, na carreira e a chegar ao topo. Portanto, não precisa de ser só. Eu acho que o líder tem que ter características que já estão dentro dele ou não, que se podem criar, essa é uma questão. Nem toda a gente, liderança aprende-se, portanto, por experiência muito, mas pode-se estudar, pode-se ler, portanto, aprende-se sobre liderança e eu acho que isto é importante que toda a gente saiba, até as pessoas que não gostam de falar em público ou que têm, enfim, tudo isto com experiência e com vontade, se tiverem, podem evoluir e podem ir avançando. E eu deixo só. Volto a falar das duas características que eu acho que para mim são fundamentais para um líder e que vejo como uma delas, já se falou aqui, as pessoas têm que ter uma visão clara e ser extremamente fixos nela. Portanto, é por aqui ter flexibilidade e inflexibilidade, mas seguir em frente com ela. E eu deixo só aquilo que é para mim a parte mais importante como um líder, para mim, que é, eu acho que o líder tem que liderar, por exemplo, tem que dar o seu exemplo. Isto para mim é fundamental. Não, nunca exigir aos outros aquilo que nós não somos capazes também de fazer, ou fazer mesmo, pôr as mãos na massa e mostrar que isto é possível e eu mostro que é possível. Portanto, nós devemos ter muito este cuidado, não ser o tipo de líder que quer exigir e quer pedir as coisas às pessoas, mas são irrealistas, e depois ele não mostra como é que se faz. Portanto, sejam honestos, sejam íntegros e exijam isso exijam mesmo dos outros que exigem de vocês próprios. Eu acho que isto é fundamental e é fundamental na mensagem que depois passamos à organização, porque a organização aceita ou não aceita uma missão se achar que a pessoa que está a fazer se identifica a 100% com esta missão, porque se eles perceberem, está bem, tu exiges uma coisa, mas depois na realidade ou no privado fazes uma coisa completamente diferente, eu acho que depois já é difícil, funciona temporariamente e depois deixa de funcionar. Eu acho que é uma característica muito importante do líder, liderar, por exemplo, e de forma ética, eu acho que é muito importante. Não vou acrescentar muito ao que o Henrique disse, porque em termos de liderança ele acaba por dizer tudo. Eu vou deixar exemplos mais práticos. Não ter medo de perguntar, não ter medo de abordar alguém que tenham a vontade de saber, que tenha mais experiência. Tentar conhecer um bocadinho de cada departamento. O empreendedor vai ser um mestre dos 7 ofícios, portanto, aprender um bocadinho de todos os departamentos, sendo os mais importantes, contabilidade, recursos humanos, muito, muito importante. A questão da contabilidade, saber ler um balancete, coisas que provavelmente na escola não ligam tanto, mas depois, como empreendedores, vocês vão ter que ter necessidade de saber um bocadinho de tudo. Não, como o meu pai costuma dizer, não é preciso ser o melhor em tudo, mas é preciso ser bom em quase tudo. Portanto, saber um bocadinho de tudo é extremamente importante. Saber desistir também será uma virtude, não insistir num erro. Penso que seja também extremamente importante para um líder saber que quando é que não faz sentido estar a insistir numa determinada matéria. Rodear-se de pessoas confiantes, nem sempre trabalhar com amigos é a melhor solução. Eu não tenho essa regra, mas prefiro muitas das vezes não misturar amizade com trabalho, porque acho que tem que haver uma separação clara, disso. Falando em amigos e amizades, acho que tem que haver uma vida para além do trabalho. Acho que tem que haver um período em que tem que esquecer um pouquinho o trabalho, espairecer, para voltarem com mais força, muitas das vezes. Porque os problemas vão existir todos os dias. É a forma como nós lidamos com eles. Muitas das vezes, posso partilhar a minha aprendizagem. Eu, no início, tudo era um problema, mas são coisas que eu não consigo controlar, não estão fora do meu alcance. Portanto, estar chateado ou estar frustrado não me adianta de nada, porque são coisas que eu não consigo controlar. E para o último, vou deixar uma recomendação pessoal: não entrar em boladas, fazer tudo by the book, honestamente. O tempo será um conselheiro e a maior recompensa do vosso trabalho.
Portanto, fazer atalhos e shortcuts, etc., pode resultar no curto prazo, nunca vai funcionar a médio e longo prazo. Isto é uma dica pessoal. Boa. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Rui, pela vossa presença, pela disponibilidade, por esta conversa super interessante, e por partilharem também conosco aprendizagens, experiências, que tenho a certeza que vai fazer diferença, e vai servir também para que as pessoas que estão aqui conosco consigam também aplicar estas práticas, ao gerirem os seus negócios e suas organizações. Então, muito obrigada por isso. Vou agora, se calhar, deixar aqui o representante do BCI, que ele vai também falar um bocadinho conosco, para fechar aqui esta primeira parte da conferência digital, que é o Eisler, assim que ele aceitar o convite. Ok, boa. Eisler, já consegue me ouvir? Alô, Eisler? Alô, estou? Boa. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Então, damos aqui alguns minutinhos para fechar aqui a nossa sessão, e dar aqui algumas mensagens como representante do BCI, nosso parceiro. Muito bem, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos, ainda bom dia. Estive aqui atento também às abordagens do Rui e do Henrique. Olha, parabéns, são bons inputs que vão, de alguma forma, contribuir para melhorarmos aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a performance e o posicionamento também dos nossos formandos e não só. Estão de parabéns. Como BCI, eu estou como representante do BCI, como disse o Eisler Castelo David, sou responsável pela área de relações públicas do banco e para mim é uma honra, é um prazer poder estar aqui convosco e também deixar aqui aquilo que é o sentimento do BCI em relação a esta parceria. Dizer que a parceria com a Academia Boost, no nosso entender, ela é muito importante porque ela traz aqui conhecimento, traz aqui conteúdos que são relevantes para a nossa sociedade. Então, não só para quem já tem um emprego, quem já tem um negócio, mas também para os estudantes que ambicionam e almejam estar nas posições cimeiras neste mundo empresarial. A Boost e o BCI já têm vindo a trabalhar há algum tempo e para o banco é uma parceria estratégica muito positiva, porque o banco tem como objetivo alavancar a questão da inclusão digital, a questão da igualdade e a própria qualidade de formação que nós conseguimos ter aqui a nível de Moçambique. Por isso, este projeto é um projeto que se enquadra no âmbito daquilo que é a responsabilidade social do banco, é juntar seus parceiros estratégicos para poder, de alguma forma, trazer conteúdos que tenham impacto na comunidade. Conteúdos, parceiros que possam agregar valor àquilo que é o crescimento da nossa comunidade, do nosso país como um todo. Por isso, queria mesmo era destacar esta nossa parceria, que ela tem vindo a construir ao longo do tempo, e a Boost, nós já sabemos, a Academia Boost é uma instituição que tem feito um trabalho espetacular, tem vindo aqui a oferecer ferramentas, formações práticas que possam de alguma forma trazer aquilo que é a outra vertente em termos práticos, que é associada à questão do empreendedorismo, que é um tema que cada dia ganha mais espaço e é mais uma oportunidade que nós temos para podermos também fazer diferente. Já fizemos aqui algumas iniciativas com a academia, como eu disse, lançamos uma campanha Women Boost BCI, que teve sucesso em 2024. Tivemos também aqui algumas outras iniciativas e vamos continuar a manter esta parceria, porque o objetivo do banco é garantir esse compromisso de levar ao seu público em geral conhecimento, formar jovens que serão líderes, futuros líderes do amanhã, que serão grandes empresários e, de alguma forma, criar aqui condições para que haja uma inclusão social, onde nós queremos
despertar no seio da sociedade os grandes talentos que o Moçambique tem. Nós sabemos que existem pessoas com skill, com conhecimento, com vontade de fazer as coisas, e a parceria com a Boost, de alguma forma, dá-nos esse suporte, que é para podermos identificar esses talentos e poder dar o nosso contributo como um banco socialmente responsável, para além de sermos banco e queremos fazer negócio, lidarmos com investimentos. Temos também este braço social, que é estar preocupado com aquilo que é o desenvolvimento da sociedade, olhar para aquilo que são as grandes dificuldades que a comunidade tem e, de alguma forma, apoiar este crescimento, apoiar as pessoas que mais precisam, passar ferramentas que possam agregar valor a essas pessoas para que elas também possam crescer e crescer de forma sustentável. Dentro da parceria com a Academia Boost, criar ferramentas para que as pessoas que de facto precisam possam ter a base para poderem fazer o seu caminho. Por isso, nada mais resta dizer parabéns à equipa toda, parabéns pela parceria e estamos aqui para continuarmos a fazer a manter esta relação inteligente, essa relação estratégica com a Academia Boost e, de alguma forma, impactar mais pessoas, impactar mais comunidades dentro daquilo que é o ciclo em termos de empreendedorismo e em termos empresarial dos moçambicanos. Eu fico por aqui, podia ter me alongado mais, mas eu acho que ficou essencial. O objetivo mesmo é enaltecer a parceria e dizer que o BCI estará sempre disponível para dar o suporte que for necessário, de modo a impactar mais pessoas associadas a esse projeto. Obrigado. Muito obrigada, Isler, e muito obrigada ao BCI também por esta parceria e por este apoio que tem dado aqui à Academia Boost, que nos permite claramente alcançar mais pessoas. Então, tivemos conosco nesta primeira sessão temática Liderar com Visão, Henrique Bittencourt, diretor-geral da Cefal, e Rui Mesquita, que é cofundador da Mozambiques. Sigam-nos nas nossas redes sociais. A nossa próxima sessão vai ser às 11h30, que vai ser uma masterclass com o tema Construindo Estratégias de Visão em Contextos de Incerteza, que vai ser com João Matos, da Ernst & Young. E, portanto, esperamos por vocês. Temos os links disponíveis tanto por e-mail, para vocês que receberam o convite, tanto também disponível nas nossas redes sociais. Então, é só juntarem-se a nós ao longo das sessões. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos convidados.